Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, antes da gente iniciar aqui com a análise, do fechamento do Ibovespa e das nossas ações aí da carteira, eu vou começar falando aí sobre a divulgação dos resultados do terceiro TRI de 2025 que o Banco do Brasil fez agora à noite. Tá? Eram dados aí bastante aguardados pelo mercado e por nós investidores. E a gente percebe, a gente já vai ver na sequência que os dados que foram divulgados são dados ruins, né? A continuidade aí da crise, digamos assim, vivenciada pelo Banco do Brasil no que se refere aí à inadimplência, tá? E também a perspectiva futura, aí também acaba, com os dados que foram divulgados, a perspectiva também acaba de recuperação do banco acaba ficando um pouco mais distante, né? A gente já vai ver aqui na sequência, então, iniciando a apresentação. Lembrando, né, que essa apresentação está disponível aí para consulta lá no site de relacionamento com investidores do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, então, reportou aí no terceiro trimestre um lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões. A mesma coisa que teve no segundo trimestre, tá? Mas em comparação aí com o ano passado, por exemplo, o banco vinha tendo lucros aí acima dos 9 bilhões, né? Isso mostra uma queda aí de 60% no lucro do banco. Tá? O retorno sobre patrimônio líquido também teve uma queda significativa. O banco vinha aí entre 2023 e 2024 reportando aí um ROI, né, acima de 20%. E a partir do primeiro trimestre a coisa desandou, né? E caiu aí mais de 50%, né? 60% para ser mais exato aqui, de acordo com a apresentação, né? De redução aqui no retorno sobre patrimônio líquido. Ou seja, nas condições atuais, o banco demoraria aí mais de 10 anos para, através dos seus lucros, pagar, né, o equivalente ao seu patrimônio líquido atual. Sendo que até o ano passado, o ROI estava acima de 20%, né? Vamos arredondar aí para 20%, o que significa aí que até o ano passado, né, a cada 5 anos, aproximadamente, o Banco do Brasil tinha de lucro o equivalente ao seu patrimônio líquido. Tá? Então aqui a gente também vê mais um dado aqui interessante, né? O lucro acumulado nos 9 primeiros meses do ano, de 2023 até 2025, né? Então, nesse mesmo período, agora, atualmente, nesse ano de 2025, estamos aí com um lucro de 14,9 bi, né? Enquanto que no ano passado, o Banco do Brasil estava aí, nessa mesma época, com um lucro já de 28 bilhões, e em 2023, 26 bilhões de janeiro a setembro. Então, aqui o retorno sobre patrimônio líquido, né? Anualizado, aqui seria, acho que o dado que foi divulgado, né? Está em 11% no acumulado, né? Enquanto que no mesmo período aí dos últimos 2 anos, né, estava aí acima de 20%. Vamos seguir aqui com a apresentação para pegar as informações, acho que mais relevantes, né? A carteira de crédito aqui, ó. Isso aqui é uma informação que eu considero importante também. A carteira de crédito diminuiu um pouco, tá? Ela não cresceu na comparação aí com o período anterior. Historicamente vinha sempre de crescimento, né? E isso é a meu ver, é um ponto positivo, né? No momento que o Banco do Brasil está passando aí por essa crise aí de inadimplência, é interessante, né, que a carteira de crédito não se expanda,
porque o banco precisa aí se organizar internamente, rever aí a sua política, né, de concessão de crédito, principalmente aí para os clientes mais problemáticos aí do setor agro, né, que é o que está pesando aí atualmente. Então, houve até uma redução na carteira de crédito aí de um pouco mais de 1% a comparação trimestral, o que, a meu ver, é um ponto positivo. Agora, em relação à inadimplência, né, isso aqui a gente consegue projetar também os próximos trimestres, a situação fica bem complicada, porque se a gente olhar aqui, ó, nos últimos trimestres, né, desde setembro de 2024, a inadimplência acima de 90 dias, ela já vinha, né, uma leve alta, tá? Aí, no primeiro trimestre desse ano, deu um salto para 3,86%, né? Depois foi para 4,21% no segundo tri. E agora, novamente, houve mais um salto aí de 4 para 4,93%, né? De inadimplência acima de 90 dias. Isso representa aí um aumento de mais de 0,7 pontos base, que é o maior aumento, se a gente olhar aqui na comparação com os últimos trimestres, né? Então, houve um aumento aí expressivo, né, na inadimplência acima de 90 dias, o que sinaliza que a recuperação ainda que todos nós esperávamos, né, não vai acontecer para o quarto trimestre, tá? Possivelmente, certamente, ficaria para o ano que vem nessa recuperação, pelo menos o início dessa recuperação. E um outro fator aí que acaba também pesando contra a recuperação da inadimplência por parte do banco é que, se a gente olhar aqui a inadimplência até 30 dias, ela também vem aumentando trimestre a trimestre, tá? Aqui houve um salto, né, entre o quarto tri do ano passado e o primeiro tri desse ano, um salto aqui de 0,9 pontos base. Depois aumentou mais um pouquinho aqui no segundo trimestre. E agora, para o terceiro trimestre, houve um salto novamente, tá, de mais ou menos aqui 0,8 pontos base. Então, isso significa, né, que como a inadimplência de 30 dias está aumentando, uma parte disso vai acabar vindo, né, para a inadimplência de 90 dias. Então, ao que tudo indica, é bem provável que no quarto trimestre a gente tenha até um aumento aqui novamente da inadimplência aí acima dos 90 dias, possivelmente superando aí o percentual de 5%. Sendo que essa crise aqui, né, os patamares atuais de inadimplência apresentados atualmente aqui pelo Banco do Brasil, já né, o maior nível de inadimplência da história do Banco do Brasil, né, uma história de 200 anos, né. Então é uma situação aqui realmente, a meu ver, complicada, tá? E que, dadas aí aos dados, né, que foram divulgados no dia de hoje, projetando aqui os próximos trimestres com base esses dados aqui da inadimplência de 30 dias, me faz crer que o início da recuperação do Banco do Brasil vai ficar realmente somente para 2026, né? Então, não, a meu ver, não vai ser nesse ano de 2025 que o banco vai começar a melhorar aqui a questão da inadimplência, tá? Essa redução aqui nos percentuais, a gente só vai conseguir ver realmente mesmo a partir do ano de 2026, infelizmente, tá? Bom, vamos seguindo aqui, ó. A gente consegue ver também essa questão da inadimplência e da carteira de crédito, né? Segmentada aí por tipo da carteira, né? Ou seja, pessoa física, pessoa jurídica. Então, a gente percebe aqui um aumento também da inadimplência na pessoa física, né? Tanto em 30 quanto em 90 dias.
Tá? Na pessoa jurídica, a gente vê aqui uma certa estabilidade, o que é o ponto positivo, né? No início do ano estava em 4,06, foi para 4,18 e agora voltou para 4,06. E aqui na inadimplência de até 30 dias está tendo uma redução, né? Então isso sinaliza naturalmente que pode também haver uma redução aqui na inadimplência de 90 dias para os próximos trimestres. Então, a carteira de pessoa jurídica, a meu ver, apresentou dados aí positivos, tá? E aqui a situação do agronegócio, né? Percebe aqui realmente que os dados divulgados são bem ruins. Só a carteira aqui do agro já está com uma inadimplência acima de 5%. E percebam aqui, ó, a inadimplência até 30 dias. Se a gente olhar aqui, ela havia dado um salto de 0,7 pontos base já no final do ano passado. Nesse ano continuou essa subida, né? Aqui em junho havia dado um salto, né, de mais ou menos aí 1,4 pontos base. Isso naturalmente acabou se refletindo agora nos 90 dias. E o que chama a atenção aqui e preocupa, né, é que a inadimplência de 30 dias aqui no agro deu um salto aí de mais de 2 pontos base, né? Passou de 5,53 para 7,78. Então, foi o maior aumento até agora observado aí nos últimos trimestres, né? Isso vai acabar se refletindo na inadimplência acima de 90 dias no quarto trimestre, tá? Então, esse percentual que está em 5,34 possivelmente vai chegar a 6 e pouco no quarto trimestre, tá? Para a gente começar a ver uma melhora aqui na inadimplência, né, a gente tem que começar primeiramente, o primeiro sinal de reversão aí é justamente a diminuição da inadimplência até 30 dias, porque aí no trimestre seguinte isso acaba se refletindo, né, nos dados aqui dos 90 dias. Então esse é o salto aqui que realmente preocupa, o que acaba aí nos dando, né, a perspectiva de que o quarto trimestre vai ser de pioras ainda no que tange aí a inadimplência, né, do setor agro. E além disso, tem esse dado que foi divulgado aqui, eu não me lembro do banco ter divulgado isso nas outras apresentações, é uma tabela específica aqui, né, um gráfico específico da recuperação judicial. Então, que mostra, né, a quantidade de clientes em recuperação judicial, tá? Então, em dezembro de 2024 estava em 608 clientes e agora está em 928 clientes em recuperação judicial, né? E aqui os valores que representam, né, na inadimplência, a gente percebe que havia uma tendência aqui de uma certa queda ou pelo menos uma estabilização, né? E agora, em setembro, deu um salto aí para 4 bilhões, né? Então, realmente é um dado também que preocupa, né? Vamos ver como que o Banco do Brasil vai conseguir lidar com essa situação aí nos próximos meses. Tá? Seguindo aqui com a apresentação, acho que os principais dados foram abordados, tá? Eu acho que um outro fator interessante aqui é o guidance, né? Eles atualizaram o guidance novamente, tá? Eles já haviam feito isso anteriormente. Então, pela segunda vez no ano, o banco fez uma atualização aí nas suas projeções. No que tange aí a questão do custo do crédito, tá? Eles preveem agora um aumento do custo do crédito. Eles haviam projetado aí, já considerando a última revisão, né, um custo de crédito aí de 53 a 56 bilhões. E agora eles estão no intervalo aí de
59 a 62 bilhões de custo do crédito, sendo que nos primeiros 9 meses do ano já estava em 44 bilhões, tá? E além disso, eles diminuíram novamente, pela segunda vez consecutiva, a previsão dos lucros. Tá? Eles haviam projetado, aí, considerando a revisão, né, que ocorreu aí no segundo trimestre, um lucro acumulado aí no ano entre 21 e 25 bilhões, e agora eles estão projetando algo em torno de 18 a 21 bilhões de lucro, sendo que até agora o Banco do Brasil já entregou 14,9 bilhões, 15 bilhões praticamente, né? Então, realmente, são dados aí que acabam frustrando, né, o investidor, tendo em vista que já estava, de certa forma, esperando aí algum sinal de melhora nos indicadores para iniciar, né, um ciclo de recuperação que aparentemente não vai ocorrer nesse ano de 2025. Tá? Além disso, o banco anunciou hoje também um pagamento de proventos, tá? Na forma de juros sobre capital próprio. Total a ser pago na ordem de 410 milhões. Tá? Isso dá, em valores brutos por ação, algo em torno de 7 centavos. Tá? A Datacom vai ser no dia 1º de dezembro e o pagamento vai ocorrer no dia 11 de dezembro. Lembrando, né, que sobre esse valor aqui de 7 centavos tem que ser ainda descontado o imposto de renda. Tá? Então vai dar algo em torno de 5 a 6 centavos por ação. É um valor bem baixo, tá? Comparado aí aos pagamentos anteriores, né? Mas claro, leva em consideração, obviamente, o atual lucro que o banco tem entregue aí aos acionistas. Né? Esse valor se refere, então, à remuneração aí do terceiro trimestre de 2025. Lembrando que o banco não pagou a antecipação que ele costumava fazer, né, do trimestre, tendo em vista a redução aí do payout. Então, eu esperava um pouquinho mais, talvez algo na casa dos 10 centavos aí por bruto por ação, um pouco mais, 10, 12 centavos. Realmente veio bem abaixo. O que me faz crer também, indo aqui para esse cronograma de pagamentos que o banco apresentou lá no início do ano, né? Então, se a gente observar aqui, ó, o banco havia, tendo em vista, né, essa questão relacionada aí à crise aí da inadimplência, o banco não fez esse pagamento aqui do terceiro trimestre, que seria antecipação, tá? E nem pagamento complementar aqui do segundo trimestre, né, que seriam em datas cons lá em agosto. Tá? Mas, claro, os trimestres não acabaram passando em branco. Né? Ele considerou aí os pagamentos que já haviam feitos anteriormente como parte aí já do calendário de pagamentos. Né? Então, o anúncio que foi feito hoje se refere a esse pagamento aqui, tá? Pagamentos complementares, Datacom 1º de dezembro, com pagamento em 11 de dezembro. Como o valor foi bem baixo e diante da situação aí que o banco está passando, eu acredito que esse pagamento aqui, que seria esse anúncio, né, que ocorreria aí na semana que vem, né, dia 19 de novembro, seria uma Datacom no dia 2 de dezembro também, com pagamento para o dia 12, eu imagino que possivelmente o Banco do Brasil vá suspender também esse anúncio aqui, tá? E vai ficar apenas com esse pagamento aqui, com esse anúncio, lá em fevereiro de 2026. Tá? É bem possível que isso aconteça. Vamos ver o que o banco aí vai divulgar aí nos próximos dias. Bom, então, indo aqui encerrando aqui a parte da análise dos resultados do Banco do Brasil, vamos iniciando então aqui a análise do fechamento do dia, tá? Começando com o índice Bovespa, fechou o dia em queda aí de 0,07%,
cotado a 157.632 pontos. Então, após 15 dias consecutivos de alta, hoje o índice deu uma pequena... Não foi nenhuma corrigida, né? Foi uma queda, uma pequena queda aí, praticamente no 0 a 0, mas é uma queda. A tendência segue sendo de alta, que é a média móvel de 9 períodos virado para cima. Tá? Analisando agora os ativos aí que compõem a carteira do canal, começando aí com o Banco do Brasil, né? Fechou com uma queda aí de 2,85%, cotado a R$ 22,80. Então, o papel devolveu toda a alta que teve no dia de ontem, né? Parecia que havia rompido a média móvel de 200 períodos, mas hoje fechou novamente abaixo. Então, até pelos resultados que foram divulgados aí, possivelmente, né, amanhã o papel vai ir buscar aí uma correção mais forte. Mas a tendência, né, segue sendo de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Mas com aquela situação, né, os preços brigando aqui com a média móvel de 200 e os dados que foram divulgados foram dados ruins, com perspectivas negativas, aí, então é bem possível, né, que o papel venha a corrigir amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, né? O mercado ele é totalmente imprevisível, a gente não consegue fazer nenhuma previsão. Realmente seria praticamente uma aposta, né? Dizer se o preço da ação vai subir ou vai cair de acordo com os dados que foram divulgados, né? No meu entendimento, seria de queda amanhã, tá? Mas eu não sou dono da verdade, né? O mercado é muito grande aí. Então, se a gente observar nos últimos dias, o mercado vem subindo bastante. Isso muito se deve também ao fluxo, né, de investidores estrangeiros. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vai ser um dia interessante aí para ver como o Banco do Brasil vai se comportar. O meu preço médio está em R$ 23,94. Então, os preços chegaram bem próximos aí, né, do meu preço médio. Chegou a beliscar aqui a região de R$ 23,50. E agora recuou, né? Então vamos seguir de olho amanhã. Vamos ver no vídeo de amanhã que eu vou fazer como que vai se comportar o papel. Vamos seguir aqui com o Banrisul. Fechou o dia aí com uma queda de 0,28%, cotado a R$ 14,13. O papel está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos virado para cima. E meu preço médio está em R$ 10,37. O Banco BMG fechou em queda de 1,93%, cotado a R$ 4,06. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos permaneceu estável em 4,7. Então, ainda não podemos afirmar que houve a reversão da tendência de alta, tá? Mas chama atenção essa queda mais expressiva no dia de hoje. E o preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou o dia em alta de 0,43%, cotada a R$ 23,58. Tendência de alta, média móvel aqui de 9 períodos virado para cima. E tem essa região aqui de resistência, né, que o papel está brigando aqui para romper essa região. O meu preço médio está em R$ 21,64. Indo aqui para a nossa planilha de controle, considerando o fechamento de hoje aí, estou com um prejuízo, né, de 4% em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou no lucro. Tá? 36% de lucro em Banrisul, 5% de lucro em Banco BMG e 8% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 1% e dá R$ 71 negativos. Considerando os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito eu estou negativo em 1%, aqui em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou positivo, tá? 42% em Banrisul, 10% em Banco BMG e 13% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 2% e dá R$ 143 positivos.
No dia de hoje não recebi nenhum provento. Então, considerando aí o fechamento de hoje, a carteira encerrou essa quarta-feira aí com um valor aí de R$ 5.689,65, representando uma variação negativa de 2,43%. Então, o meu patrimônio diminuiu hoje R$ 141,44. O Ibovespa caiu 0,07%, né? Então o alfa da carteira hoje ficou negativo aí em 2,36%. Então, após termos atingido o recorde de patrimônio na data de ontem, hoje a carteira, né, buscou uma correção aí em função da performance negativa do Banco do Brasil. Acho que os pontos principais do dia realmente é a interrupção, né, dessa sequência de 15 altas consecutivas aqui no Ibovespa, tá? A gente dificilmente vai ver isso tão cedo aí nos próximos anos. Além disso, esse alfa aqui de 2,36% negativo, puxado, claro, pela queda aí da carteira de 2,43%, né? É a maior queda, aí, se a gente olhar, desde outubro havia caído 2,41%, então a carteira havia caído esse mesmo patamar de 2,43% lá no dia 2 de setembro, tá? E antes disso, 5% lá no dia 19 de agosto. Então foi a pior performance da carteira em quase 3 meses. E o alfa aí de 2,36% negativo também é o pior alfa desde o dia 19 de agosto também, quando naquele dia o alfa havia ficado negativo em 2,97%. Tá bem, pessoal? O vídeo de hoje ficou um pouco mais extenso aí em função, é claro, da nossa análise aí dos dados dos resultados do Banco do Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.